Olá, meu nome é Paulo Fernandes, sou farmacêutico e bioquímico, atuo na condução de pesquisas clínicas em diversas áreas terapêuticas desde 2004 e hoje vou conversar um pouco a respeito de novos avanços na oncologia de precisão e a interface que existe direta com a pesquisa clínica. Para essa nossa conversa, vou começar então com uma breve introdução do tópico. Na sequência, vamos falar de alguns dos avanços na oncologia, correlacionar a oncologia de precisão com estudos clínicos e, por último, fazer também esse paralelo entre a pesquisa clínica e o participante da pesquisa. Pesquisa clínica no câncer ela é fundamental, pois ele é uma das maiores causas de morte no mundo, muito provavelmente a segunda maior causa de morte existente hoje, perdendo somente para doenças cardiovasculares. Em 2018, a gente possui um dado que mostra que mais de 9 milhões de pessoas, infelizmente, faleceram de algum tipo de câncer no mundo. A pesquisa ela tem uma busca por novas abordagens de tratamento para os pacientes. E esses pacientes podem ser qualquer um de nós. Dentro do que a gente considera inovação, principalmente na área de oncologia, a gente fala muito em terapias-alvo, imunoterapias, das quais falaremos um pouco mais em breve. E dentro da pesquisa, né, dessa busca por inovação, existe uma busca por maximizar o resultado dos tratamentos e minimizar os efeitos adversos. Então, realmente melhorar a qualidade das intervenções que todos nós, perdão, como pacientes, recebemos. Quando a gente vai tratar, então, de oncologia de precisão, podemos considerar estratégias de tratamento e prevenção que levem em conta as variabilidades individuais. Então, a gente sai de uma abordagem terapêutica que é aplicada a diversas doenças, nas quais um mesmo medicamento ele é aplicado na população que possui aquela doença, aquela necessidade de intervenção, e a partir do qual a gente espera um efeito e passa a olhar as individualidades de cada um dos pacientes para que esses tratamentos, essas intervenções possam ser as mais específicas possível e, portanto, maximizar os resultados, minimizando os efeitos adversos. Para que isso possa acontecer, é necessário e vem sendo desenvolvidas uma série de técnicas diagnósticas que aumentam a precisão dos diagnósticos que hoje são feitos. A gente também vem falando do monitoramento não invasivo. Então, no caso da oncologia, principalmente, isso tem uma importância fundamental, pois todo o paradigma de estudo dos tumores é feito em grande parte em cima de biópsias, que são procedimentos mais invasivos e que trazem uma série ou que possuem algumas restrições. E quando a gente começa a tratar da possibilidade de fazer um monitoramento da evolução dos pacientes e dos tumores de uma forma não invasiva, a gente está também melhorando a qualidade da intervenção para esses pacientes. Dentro desse arcabouço da oncologia de precisão, a gente pode considerar, por que não, também a participação em estudos clínicos. Naturalmente que a gente não pode colocar a expectativa de que o acesso à inovação vai acontecer somente por meio de um estudo clínico, afinal, os estudos eles são direcionados a um número menor de pessoas, a pequenas populações, por todo o seu caráter experimental, mas a depender justamente daquelas variabilidades individuais, um estudo clínico eventualmente sim pode ser uma alternativa terapêutica para um paciente. E tudo isso para acontecer precisa de um apoio científico muito forte. Então, a gente trata muito, quando a gente fala em entender variabilidades individuais, em analisar as mutações, né, dos diferentes tumores, dos diferentes tipos de câncer, perfil de expressão gênica que é encontrado, né? A gente trata de neoantígenos e também de inovações que estão relacionadas aí aos receptores de célula T. E nós vamos falar um pouco mais disso logo mais. Concluindo, entender as assinaturas moleculares, então essa variabilidade individual, e utilizá-las como um fator preditivo, ou seja, uma forma de antecipar
a possibilidade de benefício de um paciente com aquele tratamento. Então, a gente sai daquela abordagem que eu comentei no começo, onde você coloca uma intervenção para um grande número de pessoas e realmente coloca a intervenção para para aquele conjunto de pessoas nas quais a gente acredita que ela vai ser mais bem sucedida. Nesse sentido, os biomarcadores eles têm um papel de extrema importância, né? Então, para você personalizar um tratamento, você realmente precisa ir e entender a essência daquele tipo de câncer. Então, o biomarcador nada mais é do que uma característica que é medida ou avaliada, né, um indicador do nível de atividade de um processo biológico no organismo ou mesmo da resposta terapêutica, né, a um medicamento. Eles têm múltiplas funções, então existem diversos tipos de biomarcadores e o estudo para a descoberta de novos biomarcadores segue acontecendo. E cada um deles trabalha de uma maneira diferente dentro do organismo e, portanto, também possuem classificações distintas. Alguns exemplos, então, algumas vezes a gente escuta falar a respeito de HER2, então, biomarcador que dispara o crescimento e a multiplicação de células anormais, né, e é encontrado em alguns tipos de câncer. E biomarcadores que apoiam algumas ações moleculares e, por que não, tratamentos. Então, esses são só alguns exemplos de biomarcadores. Fundamental nesse processo de personalização é realizar a testagem dos biomarcadores, então identificá-los, né, nesses diferentes tipos de câncer, e isso apoia a possibilidade de você identificar subgrupos de pacientes. Então, a gente está saindo daquele paradigma que eu comentei algumas vezes já, de uma intervenção que é aplicada a diversas pessoas e passa a realmente conseguir estratificar os grupos de pessoas a receberem aquela intervenção, ainda conectado a tornar ou a aplicar, né, intervenções, tratamentos mais eficazes e com mais segurança. Dentro desse processo, então, de entendimento das variabilidades individuais da medicina de precisão, um fator fundamental tem sido a utilização, a aplicação de painéis de sequenciamento gênico, né? E eles têm se mostrado um suporte extremamente importante na tomada de decisão quanto aos tratamentos dos pacientes. Então, os pesquisadores, os médicos que estão na assistência, conseguirem se valer de um entendimento da individualidade do paciente para tomar decisões de tratamento que possam maximizar os efeitos e melhorar o perfil de segurança daquela aplicação para o paciente. Dentro disso, a gente vai falar de 3 tópicos aí de um tripé que compreende os painéis de biomarcadores, a identificação de novos biomarcadores e o sequenciamento de nova geração, que é justamente esse sequenciamento genômico. Painéis de biomarcadores, eles são aplicados da seguinte forma. Então, é o uso de painéis multigênicos, que são identificados a partir dos dados de expressão gênica, né, a serem utilizados no diagnóstico e também na estratificação dos grupos de pacientes. Então, buscar dentro do organismo aquele perfil de diferenciação entre cada um dos pacientes e entender e a partir desse dado conseguir estratificar os pacientes, dividi-los em subgrupos menores. A identificação de novos biomarcadores, ela tem um papel muito importante, porque com a individualização desse entendimento dos diferentes tipos de câncer e considerando que nenhum deles é igual entre os pacientes, quer dizer, você conseguir antever ou identificar novos biomarcadores que possam servir para novas terapias, né, em linha com o que eu comentei antes, que atendam que ataquem esses diferentes tipos de tumor de maneira individualizada. E aí, falando em sequenciamento de nova geração, o sequenciamento genômico com capacidade de leitura, né, de fragmentos de DNA daquela informação que existe dentro da célula, e isso aplicado a avaliar, então, o status molecular desses tumores para que os tratamentos realmente possam ser indicados para aquele grupo de pessoas onde eles vão funcionar melhor. Então, a gente está colocando como ideia principal entender as individualidades
buscar, dentro dessas individualidades, classificar ou dividir, né, identificar os grupos de pacientes que podem se beneficiar de terapias inovadoras e individualizadas e aplicá-las buscando um melhor desfecho para esses pacientes de tratamento que compreende mais eficácia com menos efeitos adversos e reações. As terapias personalizadas, elas são grandes aliadas no combate ao câncer, então aqui a gente elenca, né, um conjunto de terapias que são aplicadas, quer seja individualmente ou em conjunto, com destaque para as imunoterapias, que são justamente esses tratamentos que promovem o aumento, né, a potencialização da resposta do nosso organismo contra o câncer. Falando em imunoterapias, a gente tem diversas imunoterapias, diversos tipos de imunoterapias em pesquisa e também algumas em aplicação. Então, a gente vai falar rapidamente aqui de anticorpos monoclonais e inibidores de checkpoint, terapia oncolítica, terapia de células CAR-T ou CAR-T cells e TIL, algo que a gente tem escutado bastante, que algumas vezes, inclusive, nos noticiários, né, jornalísticos comuns, e também de vacinas contra o câncer. Falando rapidamente de inibidores de checkpoint, então são aqueles tratamentos que atuam impedindo que uma célula cancerígena evite a ação do sistema imunológico. Essas células, elas têm essa capacidade e o inibidor de checkpoint atua impedindo, então, que ela evite a atuação do nosso sistema imune. Os anticorpos monoclonais, que eles são anticorpos projetados para identificar um antígeno determinado e, então, atuar contra o câncer dentro do nosso organismo, dentro do organismo. A aplicação, a terapia oncolítica, ela consiste na aplicação de um vírus geneticamente modificado no tratamento do câncer, por meio justamente dessa modificação genética que vai tornar o vírus seletivo às células do câncer, e então ele vai escolher as células do câncer em detrimento das células saudáveis. O uso de células T modificadas para identificar de uma maneira muito mais eficaz a célula cancerígena e tornar, então, permitir que o organismo responda e combata essas células. A seleção de células T do microambiente tumoral, ou seja, aquelas células que estão no entorno do tumor e que têm uma característica diferente e reconhecem as células do câncer de forma diferente, para que essas possam ser utilizadas também no combate aos tumores. E, por último, dentro desse arsenal de imunoterapias, as vacinas para estimular o sistema imunológico no ataque às células cancerígenas, que tem a possibilidade tanto de tratar a doença, como também a expectativa de evitar recidivas. Esses inibidores de checkpoint, então, escolhendo uma dessas inovações, imunoterapias, tratamentos relevantes, vamos falar um pouquinho mais de inibidores de checkpoint. Foram uma grande inovação e que se tornam cada vez mais uma importante ferramenta de tratamento. Ainda não extremamente abrangente, ou seja, existe a necessidade de que muito mais pesquisas aconteçam, né? Identificação de novos biomarcadores, inclusive, que possam permitir que cada vez mais terapias sejam selecionadas aos grupos de paciente nos quais elas funcionarão melhor. Mas falando de inibidores de checkpoint, eles são uma categoria de medicamento que regula a resposta do nosso organismo. Então, bloqueando, né, algumas proteínas. Essas proteínas são justamente esses pontos de controle, do inglês checkpoints. Como eles agem? Esses pontos de controle, eles impedem que o nosso organismo combata, né, que ele dê uma resposta imune mais forte no combate ao câncer. Então, a partir do momento que a gente impede, né, com esses inibidores de checkpoint, essa ação, existe uma tendência da melhora da capacidade de combate do nosso organismo. Então, a expectativa é que com o bloqueio dos pontos de controle, as células T, que são parte da resposta do nosso organismo contra o câncer, elas combatam melhor o câncer no organismo. Um exemplo que a gente tem escutado bastante e que é fruto, né, objeto, perdão, de pesquisas, são as terapias são os anti-PD-1 e anti-PDL1, e vamos falar um pouquinho mais a respeito disso também na sequência. A inovação na oncologia, ela segue trilhando, então, um caminho muito forte de personalização.
Falando novamente num outro tripé aqui, pensando na personalização, a gente considera debelar as resistências, né? Então, conseguir aplicar terapias, quer seja individualmente ou em conjunto, que reduzam a resistência dos diferentes tipos de câncer e que melhorem, então, a eficácia dos tratamentos. Eu tenho falado bastante, falei algumas vezes na predição de resposta, então realmente achar esses novos biomarcadores, né, que possam indicar a possibilidade de um tratamento funcionar melhor para aquele paciente. E hoje também uma busca muito grande pelo entendimento, né, por aprofundar o entendimento do microambiente no entorno do tumor, justamente pelas características que as células do entorno possuem, em reconhecer melhor esses tumores e também como indicativos, inclusive, né, da possibilidade de progressão de doença. Como isso se relaciona com a pesquisa? Então, existem alguns tipos de estudos clínicos, existem vários estudos clínicos, né, em oncologia, mas existem alguns tipos de estudos clínicos que favorecem as pesquisas em oncologia de precisão, e são aqueles estudos que a gente chama de estudos de pesquisas, de estudos adaptativos. Dentro do grupo de estudos adaptativos, nós temos dois grupos importantes, aqueles estudos que nós chamamos de basket trials, ou estudos de cesto, e os umbrella trials, estudos guarda-chuva. Os basket trials são estudos clínicos prospectivos que testam uma ou mais intervenções em múltiplos tipos de câncer, mas que têm em comum justamente aqueles biomarcadores, como eu falei lá atrás, por exemplo, o PDL1. Já os estudos do tipo de guarda-chuva, eles recrutam participantes, pacientes, com um tipo de câncer que possuem entre si diferenças genéticas importantes e nos quais é possível aplicar diferentes tratamentos em potencial. Explorando isso um pouco mais em detalhe, com alguns exemplos, então, essas abordagens diferenciadas, elas têm sido um grande impulsionador das inovações em oncologia de precisão. Dois exemplos de estudo de cesto, de basket trials, são o MATCH e o IMPACT, e são estudos de fase 2, né, para participantes com tumores sólidos refratários, por exemplo, o MATCH, linfoma e também mieloma múltiplo, para analisar abordagens de terapia que a gente chama de tumor-agnósticas. Então, isso também é algo que tem sido muito falado, que é justamente a possibilidade de você utilizar um medicamento em função dos biomarcadores que são encontrados naquele tipo de tumor. O IMPACT é um estudo, por exemplo, de fase 2, onde mais de 20 biomarcadores estão sendo monitorados e avaliados como possibilidade de alvos de tratamento para 4 terapias em potencial. Do lado dos estudos Umbrella, de guarda-chuva, um exemplo interessante é o BATTLE, que é um estudo que tem ali 4 tipos de tratamento, foram considerados para pacientes que enfrentaram câncer de pulmão e que foram tratados ao longo do período que foram tratados. Tem o LungMap, que é um outro estudo, que na realidade são 5 subestudos, ou seja, 5 estudos dentro de um grande estudo, também para pacientes com câncer de pulmão. Tudo isso com o objetivo de acelerar o desenvolvimento clínico e de proporcionar que as terapias elas sejam testadas para grupos de pacientes e sejam feitas as observações a respeito da sua eficácia e da sua segurança naqueles determinados grupos, e em função justamente dessas individualidades, dessa variabilidade molecular de cada uma dessas pessoas. Um dado relevante que é importante mostrar é que a oncologia de precisão, ela cresceu muito nos últimos anos, então a gente pode falar aí nos últimos 3 anos de mais de 2.900 estudos clínicos, né, que a gente pode considerar de oncologia de precisão. Esse volume de inovação é muito importante porque no fim do dia ele tem e deve impactar a capacidade dos médicos em proporcionar melhores tratamentos e abordagens individualizadas e ter um benefício real para os pacientes. Então, vocês podem observar realmente esse aumento, né, que isso é uma tendência e que numericamente é factual.
E a gente pode falar em mais de 2.000 estudos nesse período de 3 anos, buscando justamente esses novos alvos, esses novos biomarcadores, como eu comentei lá atrás, que são tão importantes e fundamentais da individualização dos tratamentos. O pipeline da imuno-oncologia aumentou muito nesses últimos 3 anos, então a gente teve um crescimento de mais de 200% num período aí de 3 anos, nas novas pesquisas clínicas focadas justamente nas imunoterapias, né? Como a gente comentou lá atrás a respeito das imunoterapias e faz essa correlação também com o crescimento da pesquisa. E aí, muito perto aqui de finalizar, como isso se conecta com o participante dessas pesquisas. Então, a busca em habilitar a medicina a prover tratamentos individualizados, ela passa totalmente por uma pesquisa clínica bem conduzida e forte, mas que é centrada no paciente. Não por isso, é justamente por isso que eu trouxe aqui a imagem de 2 pacientes, né, de 2 figuras humanas, porque existe uma necessidade muito forte de coleta de dados, para poder entender o que de fato acontece com essas intervenções. Essa coleta de dados, ela é fundamental, mas ela não pode deixar de lado em nenhum momento que a figura central é o paciente, é uma pessoa portanto, que está dentro de um contexto de uma pesquisa e que essas pesquisas, que é de fundamental importância que elas sejam extremamente bem reguladas, portanto, existe todo um arcabouço de regulamentações no entorno para minimizar qualquer possível conflito de interesse e para proteger esses participantes e normatizar a forma que as pesquisas são conduzidas. Por último, concluindo, então a gente falou aqui de pesquisa clínica, né, a pesquisa das novas intervenções terapêuticas, que requisitos fundamentais para ela acontecer são um alto padrão de condução ética e regulamentações no entorno que normatizem a condução da pesquisa e que proporcionam potenciais alternativas terapêuticas para os pacientes. Falamos de medicina de precisão, então da oncologia de precisão, que é justamente a busca por endereçar as variabilidades individuais que são observadas, entender os biomarcadores existentes e também buscar novos biomarcadores e testes moleculares que possam nos ajudar a entender essa individualidade. E por isso ela se vale, né, do sequenciamento genômico, de testes de sequenciamento genômico e também da bioinformática. E a conexão entre ambas as áreas, que é a inovação em oncologia. E aí vale dizer, então, e observar que nos últimos anos aconteceram uma série, né, algumas aprovações de tratamentos considerados tumoragnósticos, e que 1 em cada 4 novos tratamentos aprovados pelo FDA, que é o órgão de regulação norte-americano das pesquisas para a área de saúde, medicamentos, e que regula também pesquisas clínicas, que 1 em cada 4 novos medicamentos foram, nos últimos 5 anos, considerados medicamentos terapias de precisão. Então, é super importante colocar aí de uma forma clara a correlação entre a pesquisa, a inovação e a medicina de precisão. Essencialmente é isso que eu trouxe hoje para comentar. Obrigado.